Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais na disciplina de aplicações de elementos finitos para a engenharia da Universidade Federal do ABC. Meu nome é André e eu sou professor aqui da disciplina, né? E hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês como que a gente pode usar o ANSYS Workbench para fazer uma análise 2D, uma análise com elementos bidimensionais, tá? O nosso exemplo que será abordado aqui, né, ele está baseado no livro do Chandru Patla. Ele é esse exemplo aqui, se eu não me engano, é o exemplo 5.7 desse livro. E nós vamos resolver esse tipo de estrutura aqui, tá? Uma placa bidimensional, uma placa no plano, né, usando dois elementos. E aí depois a gente vai fazer algumas extrapolações, né, para verificar alguns pontos importantes aqui, tanto do software quanto da teoria de elementos finitos. Outra coisa que a gente vai analisar também, vocês podem perceber que as unidades aqui estão em unidades imperiais, né? Porque o livro adota esse tipo de unidade, mas eu vou ensinar direitinho para vocês como manipular o software aqui e como que a gente pode fazer uma análise bem rica. Apesar de ser um problema bem simples, a gente vai aprender muita coisa. Então vamos lá. O primeiro passo é abrir o ANSYS Workbench. Ele vai abrir como um projeto ainda não salvo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser salvar esse novo projeto. Save as. E aí agora nós vamos aqui escolher uma pasta. Primeiro toque aqui que é bem importante, tá? Algumas versões do ANSYS têm problemas com nomes de pasta que usam caracteres especiais e espaço. Então, sempre colocar caracteres comuns e no máximo aí um underline para que você não tenha problemas, tá bom? Com nomenclatura de arquivos, esse tipo de coisa, problemas de anexar e passar um arquivo de um programa para o outro, porque o ANSYS Workbench ele trabalha como um integrador de vários softwares, tá? Então é bem importante a gente salvar com um nome bem simples. Nós vamos fazer aqui análise 2D. Então esse vai ser o nosso projeto. E o primeiro passo, né, que nós vamos fazer aqui é selecionar qual é o tipo de análise. No nosso caso é uma análise estrutural estática. Então a gente clica sobre o link, seleciona e arrasta aqui para o nosso projeto, né? E aí o próprio ANSYS ele já dá o quê? Ele dá uma indicativa, um indicativo aqui de uma sequência para a gente seguir. Vamos colocar aqui o nome de placa 2D, né? Foi simplesmente digitar porque já estava selecionado aqui o nome. E agora nós vamos, como primeiro passo aqui, selecionar qual é o material da nossa análise. Então, pelo enunciado do exercício, esse material ele é um material linear elástico, isotrópico, só tem um módulo de Young aqui, coeficiente de Poisson, um coeficiente de expansão térmica e um gradiente de temperatura. Então, como propriedades mecânicas, nós precisamos definir o alfa, o E e o coeficiente de Poisson. Vamos lá. 2 cliques aqui no Engineering Data. Ele já vem com um material pré-estabelecido, que é o Structural Steel. Mas a gente pode dar 2 cliques nele e modificar. Vamos chamar ele aqui de Mate Placa. Tá? E aqui embaixo tem as propriedades mecânicas dele. Todas essas propriedades, elas estão em que tipo de unidade? Elas estão em unidades normais. Então eu preciso tomar o cuidado nela, unidades no sistema internacional, perdão. Preciso tomar cuidado aqui e modificar essas unidades para o sistema imperial. Então,
a primeira delas que aparece aqui, ó, coeficiente de expansão térmica. Ele está em graus Celsius a -1. A gente precisa que ele esteja em Faraday a -1. Fahrenheit a -1. E é 7 vezes 10 a -6. Então é só digitar aqui 7 e -6. Então digitar 7 e a -6 é a mesma coisa que escrever isso aqui, 7 vezes 10 a -6 graus Fahrenheit a -1, tá? Agora, vamos olhar aqui para elasticidade isotrópica. Vamos abrir aqui essa caixinha, e aí nós temos aqui o módulo de Young. Ele precisa ser definido em PSI, conforme a nossa propriedade aqui, 30 vezes 10 a sexta PSI. Então é só digitar 30E mais 6. Ele já faz a conversão, né? 3E elevado a sétima PSI. A próxima propriedade é o coeficiente de Poisson. Aqui está 0,3, vamos colocar 0,25. E as outras propriedades ele já calcula automaticamente por ser um material isotrópico, tá bom? Se eu quiser selecionar outro material, eu posso vir aqui em Engineering Data Sources, e aí eu posso selecionar algum desses materiais aqui, né? Materiais hiperelásticos, materiais compósitos, materiais gerais. Então aparece aqui, ó, Structural Steel, Stainless Steel, um aço inoxidável, uma liga de titânio, uma liga de alumínio. Se eu quisesse adicionar, era só clicar aqui no mais e ele estaria adicionado à minha biblioteca. Então agora a minha biblioteca conta com 2 materiais, certo? Só que a gente vai utilizar o mate placa. Beleza, vamos fechar aqui. Precisamos definir as nossas unidades no sistema imperial. Então é só clicar aqui em Units e selecionar aqui US Engineering. Beleza. Agora nós vamos para o próximo passo, que é criar a nossa geometria. E quando nós clicamos aqui nesse item de geometria, nós podemos vir aqui nas propriedades na análise e selecionar aqui, ao invés de 3D, uma análise 2D. Agora a gente precisa clicar com o botão direito em cima desse nome e selecionar um dos 3 programas disponíveis para a gente desenhar nossa geometria. Nós vamos selecionar aqui o Space Claim. E é importante, quando nós fazemos uma análise 2D, que o nosso corpo ele esteja desenhado somente no plano XY, tá? Talvez para outros softwares de elementos finitos isso não seja necessário, mas aqui, nuances, esse é um detalhe que a gente tem que observar. Então, a gente tem essa geometria, ou esse espaço inicial aqui. Nós vamos selecionar aqui um plano para esboço. E aí vamos selecionar o plano YX, ou plano XY. Se eu clicar agora nesse olho aqui, nós vamos ver esse plano de frente. Para fazer o nosso desenho vai ficar melhor. Agora a gente vem aqui no retângulo, porque a nossa placa é um retângulo, seleciona o ponto inicial e, para nossa surpresa, nós estamos com unidades aqui em milímetros. Então, nós também temos que ir nas configurações do Space Claim e alterar as unidades. Vamos dar um ESC aqui, e aí vamos aqui para File, Space Claim Options, Units, e aí vamos selecionar as unidades imperiais. Vamos clicar em OK.
E agora sim, podemos voltar aqui para o nosso plano. Vamos desenhar o nosso retângulo e ele já está com unidades imperiais. Eu desenhei aqui, se nós formos olhar a dimensão, esse lado tem 3, e nós podemos clicar aqui, ele deu um lado de 2,125. É só dar 2 cliques, colocar 2, clicar Enter, e agora o esboço já está com as dimensões que nós desejamos. Tem mais um detalhe que nós vamos ver aqui, que é a nossa diagonal. Nós queremos que os elementos eles sejam criados dessa forma. Então, para isso, eu vou forçar um feature, vou forçar uma característica na nossa geometria, que eu vou deixar uma linha aqui na nossa diagonal. Agora, para que eu gere a superfície a partir desse esboço, basta eu clicar no Return to 3D Mode, esse primeiro botão aqui da esquerda. Então, foi gerada uma superfície a partir do esboço. Se eu clicar aqui, eu posso selecionar qual que é a espessura dessa superfície. Aqui no nosso exemplo é 0,5 polegadas. Tá ótimo. Isso é o que nós precisamos agora para definição do nosso CAD, tá bom? É importante ver que isso é um corpo só, essa superfície, tá? Ela define um único corpo aqui, não tem duas superfícies separadas, dois triângulos separados. Vamos fechar agora. Vamos voltar para o Workbench e a nossa geometria está definida como 2D. Você pode ver que isso aqui vai definir o tipo de análise, ok? Quando nós abrirmos agora o quarto passo, que é o modelo, nós vamos ver que ele vai importar a geometria. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado em não trabalhar com nomenclatura de arquivos e pastas que tenham caracteres especiais e outros tipos de caracteres como espaço, para que não tenha problema aí na hora de passar um arquivo de um ambiente desse para o outro, como o software faz isso automaticamente. E aí ele vai importar então a nossa geometria para que a gente consiga dar sequência na nossa análise. Então nós podemos ver aqui a nossa placa, tá? Ela tem essa linha no meio, mas isso não quer dizer que ela já está dividida em elementos. Então nós temos aqui uma sequência também, onde nós temos primeiro aqui a importação da geometria. A geometria que foi importada é a placa, e nós já podemos ver aqui uma característica muito importante. Qual é o comportamento 2D que eu desejo adotar para essa análise? Então eu posso selecionar aqui Plane Stress, que é o estado plano de tensão, um comportamento 2D axissimétrico, Plane Strain, Generalized Plane Strain. Então eu posso selecionar alguns desses comportamentos. Nós vamos manter aqui o Plane Stress, que foi esse que foi utilizado no exemplo do livro, tá bom? E aí nós podemos clicar aqui no corpo que foi importado. Temos que a espessura dele já está definida, veio lá do nosso CAD, certo? Ele é um sólido do tipo flexível, então ele tem um comportamento flexível. O caso contrário disso seria ser um sólido indeformável, rígido, mas não é isso que nós queremos, tá bom?
E agora nós podemos ver aqui também o material da placa. Então, o material que foi colocado é o mate placa, que nós definimos. Como eu importei o alumínio, eu também poderia escolher o alumínio. No entanto, não é esse o material que eu desejo, e sim o material que eu coloquei as propriedades mecânicas. Então, seleciono aqui o material mate placa. E agora, o próximo passo envolve o quê? Envolve eu fazer a malha dessa análise. Se eu clicar com o botão direito em cima de Mesh e dizer para ele gerar a malha, a gente vai ver que não vamos obter a malha que nós desejamos. Por quê? Porque se nós olharmos nessa casinha aqui, o Element Size, por definição, o Element Size dele está como 0,2 polegadas. Isso aqui é o tamanho do elemento, tá? Então ele está tentando fazer elementos bem menores do que o que a gente quer. Outra coisa importante também, temos aqui elementos quadriláteros e elementos triangulares. É verdade que os elementos quadriláteros são melhores, eles performam melhor do que os elementos triangulares, mas para nossa análise nós queremos definir elementos triangulares, tá bom? Triangulares e ainda com interpolação linear, o elemento 2D mais simples de todos, que é o elemento que é abordado lá no exemplo do livro. Então, para isso, o que nós precisamos fazer? Primeiro ponto, vamos inserir um método. Clica com o botão direito em cima de Mesh, Insert Method, e aí agora vamos selecionar o corpo, que vai receber esse método, e aí aqui nós vemos que na opção Method, podemos escolher quadrilátero dominante, triângulos, ou uma combinação deles, né? Multizone, quad e tri. Nós queremos somente triângulos. Vamos dar um update aqui na nossa malha. Clique com o botão direito e clique em update. Agora nós conseguimos ver o quê? Que só temos triângulos aqui. Isso já é um passo muito importante. Porém, nós queremos somente 2 elementos. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar e aumentar o tamanho desse element size. Antes disso, perceba que aquela linha que nós deixamos, ela se tornou um atrativo para colocarmos arestas de elementos em cima dela, de tal forma que essa linha reta ela é respeitada. Todos os elementos que têm arestas em cima dessa linha, né, eles respeitam, eles não distorcem essa linha. Então, isso é um recurso interessante que dá para a gente utilizar na hora de fazer malhas também. Continuando aqui, vamos aumentar agora o tamanho do elemento. Clique em Mesh. Aqui em Element Size nós podemos aumentar e vamos colocar 3, que é o maior lado da nossa placa aí. Podemos dar um update. E agora nós temos somente 2 elementos. Um no canto superior esquerdo e outro no canto inferior direito. Assim como nós desejamos no nosso enunciado. Tá bom? Ainda não resolvemos todas as questões. Por quê? Porque nós temos uma opção aqui chamada de Element Order. E aqui ela está como Program Controlled. Bom, vamos deixar o programa controlar e ver o que acontece. Tá? Próximo passo. Vamos colocar as condições de contorno da nossa análise. Clique em Static Structural, inserir, e aí agora vamos selecionar deslocamentos. Nós vamos limitar os deslocamentos em cada um dos vértices, como está no enunciado. Então, esse vértice, ele não tem deslocamentos X nem Y, como nós podemos ver aqui no nosso enunciado. Agora vamos bloquear esses deslocamentos aqui e aqui.
Então, vamos inserir novamente uma condição de contorno de deslocamento nesse nó. Igual a 0. Então, os deslocamentos desse ponto aqui são nulos, tanto na direção x quanto na direção y. E, por fim, temos mais um deslocamento que nós vamos limitar. Porém, agora ele é livre para se movimentar na direção x e ele é impedido de se movimentar na direção y. É isso que mostra esse carrinho aqui. Tá? Falta, então, nós colocarmos as forças. Então, vamos colocar aqui a forcinha que atua no nosso sistema. Ela atua nesse ponto. E aí podemos definir ela da seguinte forma: por um vetor de magnitude 1000. E podemos clicar numa entidade para definir o seu sentido. Então, se eu clicar nessa aresta, ele vai alinhar o vetor de força com a direção dessa aresta. Se eu quiser outro sentido, é só eu clicar aqui, nesse ponto, e ele vai inverter o sentido. Então, ficar clicando aqui, eu inverto o sentido. No entanto, eu prefiro definir isso por componentes. Então, vamos aqui em Define by Components, e aí podemos especificar a componente na direção x e a componente na direção y. Como o sistema de coordenadas positivo y está para cima e a força é para baixo, então menos 1000 é o valor que nós devemos colocar. Colocamos a nossa força, falta colocar agora o gradiente de temperatura. Então vamos inserir uma Thermal Condition. Vamos clicar no corpo para aplicar no corpo inteiro. E aí agora a magnitude é 80. No entanto, perceba que aqui nos steps a temperatura inicial está a 71,6 Faraday. Faraday não, perdão, Fahrenheit. Mais uma vez aí eu errei. Vamos igualar isso igual a 0. Então agora eu vou ter um ΔT, uma variação de temperatura igual a 80 graus Fahrenheit. Agora, nós podemos resolver o nosso problema. Bom, uma observação importante na hora de nós resolvermos o problema, se nós clicarmos aqui em solução, é a quantidade de núcleos que são utilizados para resolver. Então aqui a nossa solução vai acontecer no nosso computador. E se eu coloco mais núcleos aqui, se você tiver um computador com vários núcleos de processamento, por exemplo, 4, ele vai tentar dividir essa análise para realizar a solução nos 4 núcleos. Isso é muito interessante quando nós temos malhas de grande porte. No entanto, se nós colocarmos aqui 4 núcleos e tivermos só 2 elementos, vai acontecer um erro e ele não vai conseguir resolver o problema. Tá? Não vai conseguir resolver a nossa análise. Então, nós vamos colocar apenas um núcleo, tá bom? Para que nós tenhamos um núcleo trabalhando com 2 elementos, assim o programa não vai ter problemas para resolver. E agora nós vamos selecionar aqui quais são as saídas que nós desejamos para o nosso problema. Primeira saída, Deformation, que em português aqui quer dizer deslocamentos. Então vamos pedir o módulo total dos deslocamentos. Vamos pedir também um deslocamento direcional na direção x. E vamos pedir mais um deslocamento direcional na direção y. Então, nesse segundo deslocamento eu coloco aqui o eixo y como direção de resultado, tá? Se eu colocar isso aqui desse jeito, às vezes pode ficar complicado, então eu vou renomear, clicar com o botão direito, rename, deslocamento U é o deslocamento na direção x, e deslocamento V é o deslocamento na direção y. Vamos pedir agora saídas de
deformação, strain. E aí essas saídas, então, nós podemos pedir todas essas saídas aqui com software, vamos pedir as deformações normais e a deformação de cisalhamento. Então a deformação normal ela pode ser dada na direção x, y e z. Apesar de eu estar lidando com plane stress, aqui então a gente ainda pode ter deformação na direção z por conta de efeitos de dilatação térmica, certo? Então o software ele não tira a nossa possibilidade de pedir a deformação na direção z, a deformação normal, né? Vamos pedir aqui a deformação normal na direção x, vamos pedir também a deformação normal na direção y e a deformação normal na direção, a deformação de cisalhamento, perdão. Vamos renomear isso aqui para EX, que estaria relacionado com epsilon x, EY, que estaria relacionado com epsilon y, e aqui YXY, que estaria relacionado com gama XY, a deformação de cisalhamento transversal. Vamos pedir as tensões agora. Vamos pedir as tensões normais na direção X, tensão normal na direção Y e tensão de cisalhamento tal XY. Então aqui está na direção X, aqui na direção Y e aqui na direção gama XY por definição. Você pode ver que ele não dá nem a opção de recuperar o gama, o tal XZ, nem o tal YZ, por conta da hipótese de plane stress. Bom, vamos conferir aqui, faltou mudar o epsilon y para pegar a deformação normal na direção y. Vamos renomear aqui as tensões, SX correspondendo a sigma x, SY correspondendo a sigma y e o tal XY correspondendo aqui ao nosso TXY. Agora a gente já pode resolver o nosso problema e vamos ver aqui qual é a resposta que nós vamos obter. Vocês vão ver que a gente vai ter uma surpresa, o resultado não vai ser como nós esperávamos. Bom, se eu colocar aqui a total deformation, o deslocamento total, e analisar aqui a minha estrutura, o que eu vejo aqui? Eu vou exagerar a minha escala de resultados aqui em cima, e aí eu consigo ver que esse elemento ele tinha uma única aresta aqui, mas agora eu tenho o quê? Uma barriga aqui sendo formada, né? Um vinco aqui sendo formado. Por que isso está acontecendo? Porque muito provavelmente quando o software definiu por si mesmo a ordem dos elementos, ele colocou um elemento quadrático aqui. Por isso ele tem um nó aqui nesse ponto, ele consegue se movimentar aqui, aqui, aqui. Aqui não teve movimentação porque toda essa aresta está bloqueada, né? Agora, vamos ver como que a gente resolve isso. Então a gente vai passar aqui, vai voltar lá em Mesh, Element Order, e aí nós vamos tirar o Program Controlled e vamos colocar o linear. Isso é o suficiente para a gente definir que o nosso elemento ele é o elemento triangular, linear de 3 nós, né? E é o elemento que tem, então, deformação e tensão constante dentro dele. Vamos fazer aqui um update. E vamos mandar resolver novamente o problema. Clicar com o botão direito em cima de Static Structural, Solve,
E agora sim, nós não temos mais aquele vinco aqui no meio, né? Os nossos nós são somente esse ponto, esse ponto, esse ponto. E o nosso elemento, então, ele se deforma dessa maneira, por conta da interpolação linear, né? Vamos olhar agora para o deslocamento U, para o deslocamento V, e agora a deformação εx. Se esse elemento, por definição, é um elemento de deformação constante, por que eu tenho um gradiente sendo colocado aqui no software? Essa aqui é mais uma estratégia de programação que o software controla por definição, e se nós não quisermos que isso aconteça, nós precisamos selecionar aqui esse resultado, vir aqui embaixo em Integration Point Results, e no Display Option, aqui está aparecendo o resultado através de uma média, né? Average. E aí agora a gente vai colocar Unaveraged. E vocês vão ver que se a gente recuperar esse resultado sem essa média, nós temos apenas dois valores de tensão, ou melhor, de deformação. Esse elemento de cima todo tem um valor de deformação e o elemento de baixo todo tem um único valor de deformação. Tá? E isso precisa ser feito, né, para as outras informações que nós pedimos aqui também, porque todas elas foram recuperadas através dessa técnica de usar aí uma ponderação, né, uma média. E aqui agora a gente vai modificar todos esses parâmetros para tirar essa média. Isso é muito importante a gente aprender, porque muitas vezes a gente não consegue analisar criticamente o que o software dá para a gente. Então o software tem as suas estratégias, né, para deixar as coisas bem bonitas, bem atraentes. No entanto, não necessariamente esse resultado que ele está mostrando é de fato o que está acontecendo. E a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Então agora nós só temos dois valores de tensão e deformação, um para cada elemento. Se nós temos dois elementos, então dois valores. Não necessariamente esses valores são iguais, tá? Se a gente quisesse recuperar o valor de tensão de um elemento só, nós podemos clicar com o botão direito aqui em Solution, Insert, Probe, e aí nós vamos pedir um Stress. E aí nós vamos clicar aqui nesse corpo, aplicar nessa geometria, e aí nós vamos selecionar somente esse elemento. Nós vamos selecionar só as componentes da tensão, tá? E aí agora nós vamos retirar esse resultado. Então, analisando aqui para esse elemento, eu consigo tirar quais são as componentes de tensão. Então, a tensão normal em X é 0, a tensão normal em Y é isso aqui, tensão de cisalhamento é isso, e as tensões que têm componente Z são todas zero, porque nós estamos na hipótese de plane stress. Tá? Se eu quisesse analisar, por exemplo, um deslocamento só de um nó, eu consigo vir aqui, pedir a deformação, selecionar esse nó, por exemplo, ok. Vou pedir as componentes, aí eu posso pedir só a componente X, por exemplo, e vou retirar esse resultado. Então aqui
o valor desse deslocamento foi 2,1768 elevado a menos 4 polegadas. Isso corresponde ao deslocamento nodal Q3 do nosso exemplo. Agora, essa foi uma solução muito simples, né, para o problema. Vamos colocar aqui uma malha um pouco melhor para ver o que de fato acontece nesse problema. Então visualize aqui, vou deixar aqui a última informação, né, de como que esse corpo ele está se dilatando e sendo afetado pela força que nós colocamos. Então é isso que está acontecendo com o corpo. Tá? Se eu tirar a condição térmica, nós vamos ver que ele se deforma de um outro jeito. Eu vou dar um stop aqui, vou suprimir a condição térmica, vou resolver novamente o problema. Nós vamos ver que o formato final do corpo é diferente. Foi isso aqui que aconteceu. Então aqui só temos a força atuando no corpo. Essa não é a deformação em escala real. A deformação em escala real é essa aqui. Então é isso que acontece. É bem pequeno, quase imperceptível, né? Agora vamos reativar aqui a nossa condição térmica e vamos refinar a malha para ver o que acontece. Ou melhor, vamos deixar assim a condição térmica e refinar a malha. Então, selecionamos Mesh aqui, vamos colocar um Element Size igual a 0,5 polegadas. Vamos fazer um update da nossa malha. Essa é a nossa nova malha, né? E vamos resolver aqui o problema. É muito interessante ver que as condições de contorno estão aplicadas na geometria. Então, se eu refiz a malha, eu não preciso alterar aqui, nesse caso, as condições de contorno, tá? E agora a nossa deformação total, meio exagerada, é essa aqui. Bem diferente do que havia acontecido, né? Por quê? Porque antes eu estava usando somente 2 elementos, e aí ele só conseguia se deformar daquele jeito. Agora a gente tem uma deformação muito mais concentrada nessa ponta aqui, um deslocamento, né? Vamos exagerar aqui a nossa escala um pouco, o que acontece. Então isso aqui é uma escala exagerada do deslocamento, tá? Do resultado. E nós temos aqui cada elemento com uma cor, simbolizando que cada elemento vai ter uma deformação εx própria, tá? Então esse é um resultado que ele não está sendo esboçado aqui, sendo mostrado como uma suavização ou como uma média, mas é o resultado de fato de cada elemento, tá bom? Agora vamos recuperar aqui a nossa condição térmica. Vamos clicar com o botão direito em cima de Thermal Condition e clicar em Unsuppress. Então agora nós voltamos a ter a condição térmica e vamos ver como que a nossa estrutura vai se comportar agora. Então, esse aqui agora é o resultado final. Então, vocês podem ver que há uma dilatação, né, uma expansão térmica acompanhada pela deformação onde a força está atuando aqui. Bom, esse é o exemplo simples que nós tratamos, abordamos várias curiosidades aí em cima desse exemplo, várias particularidades do software, muitos pontos importantes para que a gente reflita e tenha uma análise bem crítica em relação àquilo que nós de fato estamos fazendo.
Espero que isso tenha servido para acrescentar aí um pouco mais de conhecimento para vocês. Um grande abraço, até a próxima e é isso aí. Fiquem com Deus.